Assim foi o ano 1919, o ano dos grandes raids aéreos. Logo em junho, Alcock e Brown fizeram o raid de Inglaterra à Austrália. O Redfield fizeram o raid aéreo de St. John, da Terra Nova, para a Irlanda. No fim do ano de 1919 é feito também um voo histórico pelo capitão Ross Smith e tenente Kate Smith, ligando a Inglaterra à Austrália. Nesse mesmo ano de 1919, constatamos que na Europa a aviação comercial também dá passos, os primeiros passos convincentes para a instalação das linhas aéreas de transportes de passageiros regulares na Alemanha e entre a Inglaterra e a França. Paris-Londres, Berlim-Breslau, Berlim-Hamburgo, Berlim-Francfort. Mas o grande passo, que já nessa altura estava a ser pela indústria aeronáutica à indústria siderúrgica, era a construção e a implementação de ligas metálicas que permitissem construir estruturas de aviões mais leves e, portanto, com uma maior capacidade de transporte de passageiros e de carga. Aqui, em Vila Nova da Rainha, alguns dos oficiais brevetados no estrangeiro, no decurso da Primeira Grande Guerra, vieram iniciar a formação de novos pilotos sob a direção do comandante Sacadura Cabral, na primeira escola de aeronáutica militar que aqui se instalou. As origens da aviação militar em Portugal surgiram com a proposta do grande estadista António José de Almeida, que na Câmara dos Deputados propôs que fosse criado em Portugal um Instituto de Aviação Militar. Na verdade, após as demonstrações que tinham sido feitas em Portugal por vários aviadores estrangeiros, entusiasmaram o público e, sobretudo, suscitaram nos meios militares o interesse pela criação de uma aviação militar, que aliás já ia surgindo noutros países. Daí que esta ideia, esta sugestão extraordinária do Dr. António José de Almeida possa ser considerada como realmente a primeira pedra lançada para a criação da aviação militar em Portugal. Desta proposta resultou que, posteriormente, foi criada uma comissão destinada a escolher o local onde poderia ser criada uma escola de aviação militar. Os indivíduos destinados a essa comissão foram muito judiciosamente e muito inteligentemente escolhidos nos fundadores de uma instituição que já existia em 1909, que era o Aeroclube de Portugal. O Aeroclube de Portugal foi a primeira instituição aeronáutica realmente fundada em Portugal, e dela iriam surgir, portanto, os elementos que haviam de constituir a aeronáutica militar e também a aeronáutica naval posteriormente. De qualquer forma, os membros dessa comissão, uma vez empossados pelo general Pereira Dessa, que era o ministro da Guerra, passaram a escolher o local onde deveria ficar instalada a escola e, desistindo da Alverca por ser inicialmente considerada anti-económica, foram então fixar-se na Quinta do Queimado, em Vila Nova da Rainha. Vila Nova da Rainha, que era considerada na altura, pelo menos, a terra das três mentiras, uma vez que nem era vila, nem era nova, nem era da rainha. Mas ali, realmente, a Quinta do Queimado se localizou
a primeira escola que foi depois o local onde se fizeram os primeiros pilotos portugueses em Portugal, porque os primeiros aviadores portugueses que realmente se receberam o seu brevet foram feitos no estrangeiro, uns em França, outros em Inglaterra e outros nos Estados Unidos. Depois é que esses pilotos vieram então para a escola de Vila Nova da Rainha e aí deram início à formação de pilotos portugueses. Entre os instrutores distinguia-se Sacadura Cabral, que ali deu o seu batismo de voo ao grande amigo que depois havia de ser o seu companheiro na travessia diurna do Atlântico Sul, Gá Coutinho. Note-se que as coisas começaram desta forma muito curiosa, que primeiro tivemos pilotos aviadores formados no estrangeiro. Depois instituiu-se a escola de Vila Nova da Rainha, mas sem aviões, porque os primeiros aviões que foram dotar a escola foram os aviões oferecidos pelo jornal O Século, um oferecido pelo Partido Republicano Popular e ainda um outro pelo coronel Alvino Costa, brasileiro. Foram estes os 3 primeiros aviões da aviação militar, mas oriundos de entidades civis, não comprados pelo Estado, comprados por órgãos civis para servir a aeronáutica militar. Só posteriormente é que depois Portugal adquiriu então aviões, principalmente de tipo francês, para preparar os seus pilotos futuros. Por Vila Nova da Rainha passaram nomes que escreveram páginas gloriosas da história da aviação portuguesa. Com eles e outros, iria dar-se início à epopeia das viagens aéreas até ao Brasil, África, Índia e Timor. Viagens que tanto enalteceram o nome de Portugal. Também, por outro lado, começara a lista dos mártires que o destino exigia que morressem voando. Mas o sacrifício das suas vidas não resultou apenas em dor. Ele foi também motivo de glória, pois a pátria foi enaltecida com os seus exemplos.